Oi, gente. Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão, gente? Por aqui tá tudo se normalizando, gente. Tá tudo voltando, eu acho, né? Eu creio, né? Tá tudo normalizando aqui dentro da minha cachola, né, gente? Porque esse mês não foi muito fácil, não, né, gente? Eu tive, como eu falei no vídeo anterior, né? Tive dia de tristeza, né? Por causa de TPM. Tive dias de muitos pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos, pessoal, é quando o pensamento não é da gente, né? A gente, quando se conhece, por isso que é muito bom o autoconhecimento, né? E como eu adquiri o autoconhecimento? Gente, o vídeo de devocional, mas falando só um pouquinho sobre como eu tive esse mês, né, na minha TPM. A gente tem que buscar se conhecer, gente. Conhecer a gente por dentro, porque só conhecendo a gente por dentro você vai identificar quando um pensamento não é seu, né? Talvez você já se conheça muito, né? O que me ajuda muito a estar na minha essência, né? Me ajudou muito a me conhecer melhor. Foi a meditação guiada, né, gente? Hoje eu vou ver se eu deixo aqui o link de uma meditação guiada que eu faço todos os dias. Inclusive, gente, eu tenho que dormir meditando, assim. Eu deixo a meditação e vou dormir. E ela fica ali. Antes eu desligava, mas agora ela fica ali, sabe? Aí sai de uma, entra em outra, né? Porque assim, meditação, você vai lá, busca uma coisa, né? E sai de uma, entra em outra. E, gente, essa noite, olha, eu dormi muito bem. Noite passada também eu dormi bem, graças a Deus. Enfim, gente, então eu tive muitos pensamentos intrusivos, né? Pensamentos intrusivos, gente, é quando você olha pra ele e identifica que ele não é seu. Ué, eu não costumo pensar assim, eu não penso essas coisas. Por que eu tô pensando isso? Então, isso é um pensamento intrusivo. De uma mente muito acelerada, de uma mente muito ansiosa. Então, isso é um sintoma da ansiedade, né? No meu caso, que tive surto, pode ser um pensamento do surto, da psicose mesmo, sabe, gente? Então, eu tomo o meu remédio, né, direitinho, o Meleril. Então, gente, é isso, né? Falando um pouquinho pra vocês como foi meu mês, né? Como foi dessa vez, né? Esse mês, como foi pra mim. Foi assim. Mas já tá, graças a Deus, já tá acalmando, né? Porque é assim, né, gente? É antes, durante e depois. Então você tem que esperar aquilo ali passar. Tem meses que passa batido, eu não sinto nada, como teve meses aí. Só que isso não me parou, sabe como, gente? Não me deixou de cama, assim como muitas vezes já me deixou, graças a Deus. Foram só pensamentos mesmo, né? Mas a gente espera e ele vai embora. E a gente Como que eu falo, gente? Você critica aquele pensamento, né? Você olha pra ele como se você tivesse de fora, sabe? Eu aprendi isso. Aprendi não, gente, tô aprendendo, que nem sempre a gente consegue, né? Tem vezes que você tá distraído e não consegue. Então você critica aquele pensamento. Você olha pra ele assim e você critica ele. Não é, a palavra não é criticar, é tipo confrontar. Você confronta aquele pensamento. Esse pensamento não é meu, então você deixa aquele pensamento passar porque ele não é seu, ele não é da sua essência, ele não é você. Pessoal, eu não esqueci do videozinho de psicose, né, de surto que eu falei. O pessoal pediu aí, gente. Queria agradecer, pessoal, vocês que comentam aqui nos meus vídeos, né. Eu fico muito grata, sabe? Fico muito grata mesmo dessa, assim, dessa coisa, né, de vocês comentarem aqui. Eu fico muito feliz. Você ainda sabe como eu fico feliz de vocês comentarem nos meus vídeos, sabe? Então, pessoal, isso me dá força pra gravar mais em cima daquele conteúdo que vocês querem assistir, né? Eu não esqueci, eu vou gravar, tá, gente? Eu vou gravar hoje o devocional porque eu acho muito importante, né? Falar da palavra de Deus também. É essencial falar, né, gente, da palavra de Deus, né? Isso ajuda muitas pessoas também que estão aqui por isso, né? Estão também por problemas emocionais, que precisam também ouvir a palavra de Deus para aquilo trazer um refrigério à nossa mente, ao nosso coração, como traz a mim, né? Direção também.
Então, pessoal, hoje eu vou ler a cartinha de Efésios, né? Vou começar na cartinha de Efésios. Eu tinha falado que eu ia ler Jó, né? Mas como o pastor deu uma palavra lá na igreja de Efésios, eu achei interessante, muito interessante. É muito parecida com Pedro e João, né? Que a gente já leu aqui, terminamos, graças a Deus. Então, hoje, gente, eu vou entrar em Efésios, né? Que fala do apóstolo Paulo. Gente, quando eu tava lendo Pedro, eu achei que eu tava lendo Paulo. Tava, na minha cabeça era assim, eu admiro muito Paulo, né? Pelas coisas que ele falava, que ele fazia, né? As coisas que eu já ouvi falar sobre ele. Mas não, gente, eu tava lendo Pedro. Mas Pedro fala, é muito parecida, a carta de Pedro é muito parecida com Paulo. A gente vai ver aqui, ó. Quer ver? Aí vamos lá, gente, o devocionalzinho. Fala assim, ó. Epístola do apóstolo Paulo. Aqui tá São Paulo, né? Tá um S e um pontinho Paulo aos Efésios. Prefácio e saudação. E fala assim no primeiro capítulo, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, gente, aqui tá falando que Deus nosso Pai, ele nos abençoou com o Senhor Jesus, né, pessoal? Ele nos abençoou mandando o filho dele, o único filho dele em sacrifício por nós, né? Para que sejamos salvos, né, pessoal? Para que fosse sobre ele, todos os nossos pecados caíssem sobre ele, né? Ele que foi inocente, gente, ele não havia pecado em Jesus Cristo, não há pecado em Jesus Cristo. E caiu sobre ele nossos pecados, né? Por isso que ele morreu na cruz, foi pelos nossos pecados. Então, gente, eu queria falar, assim, cada versículo, se eu conseguir aqui, porque eu costumo ler e logo esquecer, gente, porque eu acho que é por causa do meu déficit de atenção, né? Então, se eu ler tudo e querer depois falar sobre aquilo, eu vou esquecer muita coisa. Então, eu vou escolher aqui os tópicos e vou comentar. Então, falou aqui, né? As bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olha, ele nos elegeu santos, pessoal. Nós somos santos, gente, diante de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos santos. Somos pecadores, né? Também, lá em João fala que não sei se é em João ou em Pedro, gente, agora já esqueci também, mas eu sei que lá fala que não existe justo na terra, não existe pessoa sem pecado na terra, né? Todos somos pecadores, lutando para agradar a Deus, né? Procurando a redenção dos nossos pecados todo dia, pelo perdão do Senhor e pela misericórdia, né? Mas o Senhor fala que nós já nós somos santos, porque Ele vê a gente assim, né, pessoal? Ele vê a gente assim, né? Mas não que a gente não tenha que lutar para aprender, para poder fazer, né? De tudo para agradar Ele, né? Com as nossas atitudes, com as nossas ações, né, gente? No dia a dia, né? Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Olha, que fala muito de caridade também, como lá em João e Pedro, né, gente? Pedro e João. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu ia lá no Google ver isso aqui. Ai, gente, eu vou lá no Google. Aí, pessoal, fui lá no Google ver o que quer dizer beneplácito, né? Significa, gente, consentimento, né? E outras coisas também, mas, né? Dentro aí desse contexto fala. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento de sua vontade. Consentimento de Deus, né, gente? Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, né?
com consentimento de Deus, né? Deus deu consentimento a Jesus Cristo, né? Para si mesmo, segundo de sua vontade, consentimento de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha o que Deus fala de nós, pessoal. Olha o que Deus fala da gente, ó. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha, Senhor, Jesus, ele, né? Nós em quem temos a redenção dos nossos pecados, né? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento, fala aqui de novo, ó, sobre o seu beneplácito, sobre o seu consentimento que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispersão da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Fomos feitos heranças, pessoal. Nós somos herança de Deus, né? Havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O Senhor faz todas as coisas, né, pessoal? Sabia, gente, que o Senhor tem um propósito na sua vida, pessoal? Vocês sabiam que o Senhor tem uma obra na sua vida? Ele tem uma obra na minha vida e tem uma obra na sua vida também, que está aqui assistindo esse vídeo. Eu ouvia isso antes de ir pra igreja, de passar por tudo que eu passei, né, gente? E vou passar ainda, porque eu vou passar por muitas coisas, né, gente? Não é porque a gente passou que a gente não vai passar, a gente vai passar ainda por muitas coisas. Mas eu ouvia isso, que o Senhor tem uma obra na sua vida. Às vezes a gente nem bota crença naquilo, né, pessoal, que a pessoa fala pra gente, mas é verdade. A obra que o Senhor começou na sua vida e na minha vida, Ele não terminou ainda. Você pode estar passando por alguma coisa que tenha te parado, mas o Senhor tem um propósito nisso que você está passando. E nisso também que eu estou passando. Eu sei, hoje eu sei, que o Senhor tem um propósito nisso que eu estou passando, que nós aqui todos estamos passando. O Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele tem uma obra. E Ele usa as coisas que a gente passa, as situações difíceis, os desertos, os vales, as caídas, as quedas que a gente tem. Inclusive, as quedas que eu falo assim, gente, né? Quando a gente cai, quando a gente fica triste, prostrado, Ele tem um propósito também de nos fortalecer, de nos moldar conforme. Eu creio que nós somos um vaso, gente. Nós somos um vaso na mão do olheiro. O Senhor, ele faz isso com a gente. E eu sempre em oração eu peço para Deus isso. Senhor, se eu tiver errada, se eu tiver em pecado, pecado eu sempre tô, né, gente? Eu peco todo dia e peço perdão ao Senhor, né? Que o pecado é as mínimas coisas, né, pessoal? Mas eu peço ao Senhor todo dia, Senhor, me quebre e me refaz todo dia, me quebra. Se eu tiver no meu ego, se eu tiver no meu achando que, assim, achando que eu sou alguma coisa, né? O Senhor me quebra. O Senhor me quebra. Me refaz de novo. Eu estiver fazendo algo que te desagrada, o Senhor me quebra e me refaz de novo. Então, gente, o Senhor tem um propósito na nossa vida. E uma obra. Então, aí fala, ó, do conselho da sua vontade, como fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade.
o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, gente, é uma coisa muito importante na nossa vida, né? O Espírito Santo é fundamental na nossa vida, né? Ele não nos dá um espírito manso, ele nos dá um espírito contrito a Deus, né? Sabendo que o Senhor tem misericórdia de nós, né? Apesar de sermos pecadores, né? A gente se volta para Jesus todos os dias, pede perdão, e o Senhor, ele desce sobre nós. Se você ainda não tem o Espírito Santo, gente, procure ter o Espírito Santo. Procure ter. Ah, mas o que é o Espírito Santo, Odisseia? O Espírito Santo, gente, é Deus dentro de nós, né? A gente sentir a presença dele, a gente se sentir cheio dele, sabe? É muito lindo, é muito bom. É uma coisa assim tão... Eu não consigo viver mais sem o Espírito Santo, sinceramente, eu não consigo viver. E quando eu tô orando e busco o Espírito Santo, O Espírito Santo é um fogo, gente, que arde dentro da gente, assim, e que a gente pensa, eu penso na hora da busca que eu tô buscando e sinto a presença de Deus dentro de mim. Claro que eu sei, eu tenho certeza que eu já tenho o Espírito Santo. Mas quanto mais você busca, mais você se enche, né? A gente tem que buscar incessantemente, gente, né? Porque a gente tem que parar, né? A gente tem que procurar sempre se encher da palavra de Deus, sempre orar com o Senhor, falar com Ele, conversar com Ele, colocar todos os nossos pecados diante dEle, colocar tudo que a gente pensa diante dEle, fazer dEle nosso melhor amigo, porque Ele é nosso melhor amigo, né, pessoal? Então, quando eu busco Ele, Ele desce sobre mim, gente, é uma coisa assim tão... É tipo um fogo consumidor, que às vezes parece que nem cabe dentro de mim. Eu choro muito. Eu sou muito chorona. Eu choro muito porque eu sei que eu não sou merecedora, sabe? Eu não sou merecedora do Espírito Santo. Claro que se eu falo aqui, né, que a gente é merecedor, né? Nós somos merecedores, né? Nós somos santos diante dele, né? Ele fala isso. Mas eu sinto assim que, meu Deus, eu não mereço o Senhor dentro de mim, eu não mereço. Mas o Senhor desce sobre mim, né? O Senhor desce sobre a minha vida. E, gente, eu começo a chorar. Tem hora que eu nem consigo falar mais nada. Porque o Senhor sabe o que tá dentro da gente, né, pessoal? Então, pessoal, se você ainda não tem o Espírito Santo, se você tem um vazio, né? Não tô falando de depressão, tá, pessoal? Vazio existencial é uma coisa, e depressão é outra. Depressão é uma doença, talvez seja espiritual também, mas aí buscando você vai preencher esse vazio. Eu acho que depressão é isso quando você sente um vazio, né? Você sente um vazio e nada te preenche. Então eu acho que é a falta de Deus ali dentro de você. Não tô falando que depressão é falta de Deus não, tá, gente? Tô falando assim, que todos nós temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Às vezes você tá triste, é falta de orar mais o Senhor, né? Orar, falar com Deus, Senhor, me preenche, desce sobre mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tira a tristeza de mim, aí o Senhor vem. Coisa. Depressão não, depressão já é outra coisa. Claro que eu acredito que tenha também a depressão espiritual, né? Que é isso que eu tô falando aqui. Que eu já tive lá quando eu fui pra igreja no começo. Mas a depressão, que você não consegue te arrancar ela, aquele vazio do seu peito, orando ao Senhor, né? É aquela que você tem que buscar ajuda também de um profissional, né? Então, pessoal, busque a Deus, gente. Busque, ore o Senhor. Busque incessantemente, ore de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Quando eu tive o diagnóstico dos meus nódulos, que eu tô devendo esse vídeo aqui pra vocês, né? Como eu agi nesse tempo, né, que eu descobri. Foi ano passado, final do ano passado. Eu sabia também, eu tava num tempo de aproximação de Deus, né? Como eu já falei aqui, que eu ficava caindo, levantando.
não conseguia me firmar. Então, nesse tempo também, eu já queria me aproximar mais de Deus, voltar às primeiras obras, né? Lá no comecinho, né? Então, veio o jejum de Daniel também, gente. Jejum de informações. Então, enfim. Eu orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu sentia assim o Senhor me enchendo muito, muito focado nas coisas dele, né? E outra coisa, a palavra. É os dois juntos, gente. É a oração e a palavra. Porque na palavra você aprende como se comportar como cristão, né? Como que o Senhor quer que você se comporte como cristão, né? Você aprende aqui, o Senhor falando com a gente. A boca de Deus falando com a gente. E a oração é você falando com Deus diretamente, né? Você ali colocando todas as suas causas nas mãos dele, né? Então, pessoal, então busque o Espírito Santo. Se você ainda não conseguiu fazer com que ele descer sobre você, ele vai descer, ele quer te encher, ele quer. É isso que ele quer. Mas a gente que tem que bater na porta, né, pessoal? Bater e a porta e abrir-se-vos-á, né? Então, gente, eu vou me despedir por aqui. Beijo. Fiquem todos com Deus e tchau.